Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Este é o programa Pra Ser Feliz. E olha, sou sincero em dizer que eu começo esse programa já muitíssimo feliz por estar na tua sintonia, por ter a tua companhia nessa noite linda de terça-feira, ou talvez nessa tarde de sexta, você nos acompanhando na reprise. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder falar com você, poder chegar aí à tua casa, onde quer que você se encontra, com essa mensagem de esperança. Olha, o propósito do programa Para Ser Feliz é justamente levar consolo, levar esperança, levar fé, levar alegria, levar a palavra de Deus ao teu coração. E eu costumo dizer que esse espaço é teu. Eu estou aqui para ouvir você, para receber sua mensagem através do WhatsApp. Você vai poder enviar a tua mensagem através do WhatsApp. Também você vai poder ligar daqui a pouquinho para nós, falando ao vivo comigo, deixando o seu pedido de oração. Eu estou aqui por você. E esse espaço, sem qualquer demagogia, é seu. Esse é um espaço no qual você pode se expressar, você pode dizer o que está no teu coração. Estou aqui para ser padre para você, para direcionar o teu coração naquilo que você vive. E veja bem, o tema de hoje é um tema muito importante. Nós não teríamos como ficar ausentes dessa temática, ficar alheios àquilo que está sendo promovido no Brasil nesse mês de setembro, que é a campanha, a iniciativa Setembro Amarelo, que está falando sobre iniciativas aí que venham a impedir a realidade do suicídio, que já é um problema de saúde pública. Nós vamos falar sobre isso hoje, aderindo também a essa iniciativa, a esse propósito. Isso é um tema que por muito tempo foi tabu, gente. Muito tempo a gente não falava sobre a realidade do suicídio, muito tempo a gente tratava como uma frescura a pessoa que mencionava esse tipo de coisa. Mas nós estamos percebendo que esse é um tema sério, é um tema relevante que precisa ser abordado sim. Claro, quando a gente fala sobre isso, a gente não está incentivando, ao contrário, a gente quer trazer, eu quero como sacerdote, trazer luzes para o teu coração, para que você possa ajudar pessoas que talvez estejam pensando nisso, estejam vivendo situações difíceis, ou talvez você que esteja pensando nisso, ou de fato desanimado, possa encontrar aí luzes para lidar com essa situação. Um dos mitos sobre o suicídio, muitos especialistas têm falado, muitos psicólogos têm alertado, que é a crença de que não se pode falar dele. Gente, claro, nós não vamos incentivar uma realidade tão atroz como o suicídio, mas a gente precisa falar sobre esse sentimento que passa no coração de muitas pessoas. Saiba que muitas vezes o suicida ele não quer se matar, não quer se ferir, ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. E eu li uma pesquisa hoje, que segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 9 de cada 10 suicídios poderiam ser prevenidos. Veja bem, 9 de cada 10 suicídios que aconteceram poderiam ser prevenidos, segundo a OMS, se houvesse ali um assunto, programas, políticas públicas, alguém que ajudasse, que falasse sobre o tema, alguém que escutasse a pessoa em questão. Então, é uma realidade que pode sim ser mudada, pode ser remediada. Claro que a gente conta com a iniciativa pública, com o governo fazendo campanhas sobre esse tema. Sobretudo, o suicídio em mais ou menos 8 anos cresceu quase 40% entre a população jovem no Brasil. Isso é muito sério, entre jovens e adolescentes. A iniciativa pública, o governo precisa falar, mas nós também, os pais precisam buscar luzes para entender sobre isso. Os professores, nós padres, precisamos ajudar as pessoas que estão enfrentando momentos como esse. Eu vi a outra pesquisa que dizia que 6 em cada 10 pessoas, em algum momento da sua vida, pessoas mais maduras, já pensaram em acabar com a sua vida, ou acabar com o sofrimento que estavam vivendo, ou em desistir da vida. Então isso não é o fim do mundo. Você que teve um pensamento assim, não é porque você teve um pensamento suicida que você tem que cometer o suicídio, não. Às vezes até o pensamento que veio na tua mente é um sinal que o teu coração está te mandando que você precisa de ajuda, que você precisa conversar com alguém, que você precisa buscar um sacerdote, você precisa buscar um grupo na igreja, você precisa pedir para alguém rezar por você, você precisa falar sobre isso com pessoas de confiança. Então veja bem, se você está vivendo um momento de angústia, a gente vive mesmo. Existem situações na vida da gente, momentos que a gente se angustia. Talvez você desempregado, talvez
você enfrentando uma doença, você que se sente sozinho, sozinha, você na depressão, você que perdeu alguém, teu marido te abandonou, talvez você esteja até triste, desanimado, pensando às vezes em acabar com a própria vida, mas olha, não é porque você pensa que você tem que fazer, não faça isso. Existem formas melhores de você viver, de você superar isso, de você ser feliz. Tenha certeza, este sofrimento de hoje vai passar. O sofrimento que você está vivendo hoje não é eterno, não. Veja bem, quantas coisas acontecem na vida da gente, às vezes a gente tem que aprender a lidar com aquilo, às vezes a gente fica sem chão, mas calma, confia em Deus, reza, busca ajuda, conversa sobre isso. Muitos psiquiatras, psicólogos falam que uma das soluções é a pessoa que tem essa propensão, que está pensando sobre isso, colocar isso para fora, mas com as pessoas certas, claro. Mas não é um tabu, sabe? Pede ajuda, conversa. Às vezes, como o padre dizia, faz parte no momento ou outro da vida a gente ficar desanimado. Isso não é o fim do mundo, não, e você não é um ET por causa disso, não. Faz parte. Mas veja bem, é possível superar e Deus te quer vivo, Deus te quer viva. A vida é um dom, a vida é um presente do céu. Eu quero até trazer agora uma passagem fantástica, um parágrafo, uma citação, número do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a realidade do suicídio. É importante para nós entendermos isso, compreendemos o valor da vida humana, que é um dom dado por Deus. O Catecismo, no parágrafo 2280, nos ensina que cada um é responsável por sua vida diante de Deus. Deus que nos deu a vida, parágrafo 2280 do Catecismo, e Ele é sempre o único e soberano Senhor sobre a vida. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. E o Catecismo ainda diz, no parágrafo 2258, que a vida humana é sagrada, porque desde a sua origem ela contempla, ela encerra em si a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação essencial com o seu Criador, seu fim único. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém pode reivindicar para si o direito de destruí-la, disse o Catecismo, nesse último parágrafo que o padre citou. Então veja bem, é muito sério. A vida é e sempre vai ser um grande dom de Deus. Ela é um dom de Deus. E Ele que nos deu, somente Ele sabe o momento certo da gente partir desse mundo. Porque nós temos uma missão, nós temos algo para cumprir aqui. Então, mais uma vez eu digo, filho, filha, talvez você jovem, você adolescente, sofrendo na sua casa uma pressão, tem violência doméstica, tem violência emocional, violência psíquica, você se sente feio, feia, você não gosta da sua cor, você não gosta da sua aparência, você não gosta do seu corpo, você recebeu um fora daquele namorado, daquela namorada, alto lá. Isso não é o fim. Calma, filho, filha, calma. Respira, ó. Respira. Deus está com você. Isso aí vai passar. Isso vai passar. Confia em Deus e se reinventa. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Em cada manhã, veja bem, em cada manhã Deus renova as misericórdias dele sobre você. Isso quer dizer que em cada manhã Ele te dá uma nova chance de recomeçar de maneira diferente. Acredita, vá para frente, acredita, busque ajuda, você que está vivendo isso, sobretudo na oração. O Padre está aqui para acolher você que talvez esteja vivendo isso. O Padre está aqui para rezar por você. A Canção Nova está aqui para te ajudar. A igreja está aqui para oferecer luzes para você. E não existe cadeia, não existe vício, não existe tristeza das quais Jesus não pode te libertar. Ele é Deus. Claro, você precisa ter paciência com você, fazer um tratamento no caso de uma depressão, buscar ajuda, talvez medicamentos. Mas confia, Deus está contigo. E ao contrário do que muitos filósofos ateus diziam no século passado, sobretudo Jean-Paul Sartre, tantos outros que diziam que a vida é uma náusea, não é? Que a existência precede a essência, ou seja, nós somos um ser solto no mundo, viemos do nada, vamos voltar para o nada. A vida é uma náusea, dizia Sartre, com esse ateísmo existencial, existencialismo ateu, não é? Na França, que ainda rege o pensamento de muita gente, sobretudo nas universidades. Saiba que a vida não é isso não, a vida não é uma náusea não. Você tem origem, você tem raiz.
E você tem também um destino. Você veio de Deus e volta para Deus. Mas precisa voltar na hora certa. Não antecipe. Deus não quer que ninguém tire a própria vida. Porque a vida é um dom dele. A vida é um dom de Deus. A tua vida é um dom de Deus. Olha, eu estou olhando para você agora. Eu não estou falando com uma câmera. Quando eu venho fazer esse programa, desde cedo eu começo a rezar por você que está acompanhando. Por você. O cinegrafista pode até fechar em mim aqui. Olha, eu não estou falando com uma câmera. Eu estou falando para você. É, você mesmo. A tua vida é uma bênção. Você é um vencedor, uma vencedora. Deus te criou para ser feliz. Então, alto lá. Quando vier o pensamento negativo, conversa com alguém, busca ajuda e renuncia. Eu renuncio a esse pensamento em nome de Jesus, você pode dizer isso. E saiba que pensar no suicídio não é um grande mal. É um momento, às vezes, que você está vivendo. Calma, busca ajuda e vá para frente, tá? Não desanima, não. Essa iniciativa linda do Setembro Amarelo nos ajuda a pensar sobre isso e a refletir sobre esse assunto que não pode ser tabu. Aqui no programa eu não quero deixar assuntos relevantes como tabu, não. Nós vamos refletir, vamos rezar juntos. Gente, brevíssimo intervalo, você continua aqui na sintonia do programa Para Ser Feliz. Em pouquíssimo tempo nós já voltamos para continuar refletindo e rezando sobre esse assunto. Aguardo você. Estamos de volta aqui com Para Ser Feliz e olha, já quero começar dizendo que nós estamos refletindo hoje sobre o Setembro Amarelo, sobre essa campanha de iniciativa, que tem como iniciativa prevenir o suicídio, falar sobre esse tema, oferecer luzes, como eu disse, mais de 30, segundo estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, mais de 30 pessoas cometem suicídio no Brasil por dia. E, sobretudo, a taxa do índice de suicídio entre jovens e adolescentes cresceu mais de 40%, quase 40% aí na última década. Então, é um assunto muito complexo. Segundo também a OMS, quase 1 milhão de pessoas, bem mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É um tema relevante. Mas, também, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 de cada 10 suicídios, como o padre já disse, podem ser prevenidos. Se houver conversa, se houver apoio, se houver compreensão, a pessoa vai superar aquela situação, não é? E vai recomeçar a sua vida. O tema é esse. Mas olha, antes até de abordar essa temática, gostaria de falar para você, apresentar para você. Já tenho falado aqui no programa, mas eu acho que dentro desse tema é muito pertinente também falar sobre o meu novo livro, Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Como controlar e vencer a ansiedade. 5 segredos para superar o mal do século, para combater o mal do século, que é a ansiedade. Muitas vezes, o que impulsiona uma depressão é a ansiedade, está na raiz. Muitas vezes o que está na raiz do suicídio também pode ser um processo depressivo. Então, esse livro é um livro simples, mas muito objetivo, que vai oferecer instrumentais concretos para você combater esse que é o mal do século, a ansiedade. Você pode pedir através do loja.cançãonova.com ou ainda ligando 0, vou devolver aqui, 0 operadora 12 3186 2600 ou nas melhores livrarias do Brasil. Olha, quero falar para você também da Água Canção Nova. Saiba que adquirindo a Água Canção Nova, você ajuda as obras sociais da Canção Nova. Por isso, sobretudo você que é aqui da região sudeste, peça no seu estabelecimento, no estabelecimento da sua cidade, a Água Canção Nova. Se não houver, peça que essa pessoa, que essa instituição entre em contato com a gente e comece a distribuir. Para mais informações, você pode enviar um e-mail para contato@aguacançãonova.com ou ligue 0 operadora 12 3186 2100. E atenção também, proprietários de hotéis e pousadas no Vale do Paraíba, aqui nessa região de São Paulo, perto da Canção Nova, ligue para nós e confiram as condições especiais que temos para vocês adquirirem aí a Água Canção Nova. Gente, lembro também, recordo a todos, que hoje é o dia 11 de setembro e nós chegamos aos 15% da arrecadação mensal da campanha do Projeto Dai-me Almas. Você pode fazer a sua parte, viu? Nos ajudando nessa desafiadora missão de evangelizar através dos meios de comunicação. Você pode se tornar um sócio da Canção Nova, você pode doar usando seu boleto bancário ou acessando agora clube.cançãonova.com. Veja a melhor forma de você se tornar um sócio e nos ajude, porque a gente evangeliza e precisa da sua ajuda, da sua contribuição para prosseguirmos a nossa missão de evangelizar. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. Gente, tenho já muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, também no meu Instagram, no meu Facebook, mas eu quero primeiro acolher uma participação que já está conosco aqui na linha, o Dino de São Paulo que fala conosco. Boa noite, Dino.
padre? Tudo bem? Deus te abençoe, querido. Fica à vontade, viu? Prazer receber você aqui no nosso programa. Eu também fico feliz em estar podendo falar com o senhor numa hora dessa. Fica à vontade, filho. Ô padre, o que eu queria saber, que é uma coisa que me pega muito no momento hoje, Sim. é a ansiedade que o senhor acabou de falar do seu livro agora. Sim. E a depressão vem vindo muito forte comigo. Sim. E às vezes eu tenho uma sensação que me baixa algumas coisas assim, muito pesada, que tem essa vontade. A depressão leva ao suicídio? Sim. Essa é a minha pergunta. Sim, sim, sim. Agradeço, muito obrigado. Claro, filho. Filho, obrigado pela sua participação e pela sua sinceridade aqui em partilhar conosco, Dino. Com certeza você está traduzindo aí o sentimento, talvez, de muitas pessoas que nos acompanham. Veja bem, Dino, a depressão ela pode sim ser um fator, né, muitas vezes que ocasiona a realidade do suicídio. Só que, como disse a Organização Mundial de Saúde, se ela não for acompanhada, se a pessoa não tiver buscar ajuda, se a pessoa se entregar à depressão. Olha, eu conheço muita gente que teve depressão, viu, Dino? E que superou e que está muito mais forte hoje. Eu tenho um grande amigo, o padre Marcelo Rossi, que é meu amigo, gosto demais dele, posso dizer que o amo em Cristo, um grande irmão. Ele teve uma depressão e ele fala livremente disso. E ele me contou pessoalmente já que ele passava noites sem dormir, que ele não tinha gosto pela comida, ele não tinha gosto por celebrar a missa, ele não tinha gosto por nada, ele perdeu a razão. É a depressão, às vezes ela pode ser multifatorial, as causas que se leva a ela, que nos levam a ela, a gente desconhece, às vezes uma frustração, uma decepção, um desequilíbrio químico, neural, hormonal, sabe? Ele enfrentou e ele superou. Tantos padres que eu conheço já passaram por momentos de depressão, celebridades, pessoas fortes. Então, em primeiro lugar, Dino, saiba que isso não é o fim do mundo, não. Não é só você que vive isso, filho. É duro demais, eu sei. Eu me solidarizo a você, eu respeito o teu sofrimento, porque é você que está sentindo, né? Não quero teorizar sobre o teu sofrimento, mas veja bem, Dino. Você pode sim superar isso se você buscar ajuda. Sabe, a própria campanha Setembro Amarelo, você pode depois digitar na internet, você vai ver que eles oferecem um canal de escuta. Acho que é CVV, se eu não me engano, CMV, é uma sigla assim, que é um canal de escuta, que tem lá pessoas para escutar, para conversar, para aconselhar, pode ser um caminho, mas procure também ajuda na igreja, participando de um grupo de oração, pode ser um caminho. Fortaleça a sua vida de oração, é um caminho também para superar a depressão, os pensamentos suicidas. Se você for olhar, Dino, a Bíblia narra muitas situações nas quais os próprios personagens bíblicos quiseram morrer, viveram momentos de depressão. Quando você lê alguns salmos, você percebe ali no enredo que está por trás do salmista uma tristeza profunda. Tem salmos nos quais o salmista diz: Senhor, minha alma está no abismo da tristeza, todos me abandonaram, riem de mim os meus vizinhos. Você vê que a pessoa está numa tristeza profunda, só que ela está rezando com a sua tristeza. O salmista transforma a sua tristeza em oração. Até a tristeza é um motivo para ele rezar mais, sabe? Então, você vê o próprio profeta Elias, quando se sentou debaixo na sombra daquela árvore e pediu para que Deus o levasse, que ele queria morrer. Também o profeta Jonas pediu para Deus que ele queria morrer, mas para ambos Deus disse: levanta-te, a tua missão não acabou, vai lá, eu estou contigo, vai passar essa angústia. Então, filho, é preciso saber que é um momento, você não se entrega. A depressão ela pode levar ao suicídio se você se entregar, mas se você lutar, em primeiro lugar, buscando ajuda, talvez você vai ter que entrar com remédio por um tempo, buscando também uma vida de oração. A vida de oração nos ajuda demais, porque tem coisas que nem o psicólogo, tem situações nas quais nem o psicólogo vai te entender, nem o psiquiatra, nem ninguém, só Deus. Então transforma a tua depressão em oração. Reserve todo dia reserve um momento, aliás, para você rezar com a Bíblia, diante do Santíssimo. E não tenha vergonha de chorar diante de Deus, de dizer: Senhor, minha alma está numa angústia, me liberta. Olha, a Bíblia sempre nos revela exemplos nos quais, de pessoas que gritaram a Deus na sua angústia e foram atendidas. Mulheres estéreis, pessoas tristes. Então não tenha medo de gritar a Deus, que Ele vai te atender. E também uma coisa que ajuda muito, Dino e demais irmãos que estão nos assistindo, é a gente procurar entender qual é a raiz dessa depressão. Qual é a raiz?
Porque a gente só consegue vencer algo quando você entende a gênese, o porquê aquilo está acontecendo na sua vida. Talvez aquela depressão começou na sua vida por causa de uma decepção, por causa de uma mágoa. Então você vai ter que ir lá na raiz, procurar aquela pessoa, pedir perdão, perdoar, resolver aquilo dentro de você. Talvez aquela depressão aconteceu por causa de uma crise humana que você está vivendo. Sabia que existem crises que são parte integrante do desenvolvimento humano? O adolescente vive uma crise existencial muito grande. Ele está procurando o lugar dele no mundo, ele fica triste, às vezes ele não é mais criança, também não é jovem. As pessoas às vezes o veem como criança, não o veem como jovem, não o veem como adulto. Mas também existe a famosa crise da meia-idade. Eu acho que eu estou entrando nela. Porque eu tenho 36 anos, né? Essa crise da meia-idade, ela precisa ser bem compreendida. Nós vivemos por essa crise da meia-idade. Passamos por essa crise da meia-idade. Tem um livro bonito do Anselm Grun, no qual ele fala sobre a crise da meia-idade. Também eu gosto muito da teoria do psicólogo americano, alemão naturalizado americano, Erik Erikson, que ele fala que quando a gente chega ali, depois dos 35 até os 45, é como se a gente olhasse para a nossa vida e cobrasse da vida os frutos que ela deu. Ou seja, eu tenho filho, o que eu conquistei? Eu tenho família, o que eu produzi até hoje? E quando a gente não consegue constatar os frutos que a gente esperava ter na vida, a gente entra numa crise. Mas também existe a crise do envelhecimento. É normal uma pessoa, por exemplo, mais idosa, se sentir carente, ficar sempre relembrando o passado, ficar se sentindo sozinha. É natural, são crises, que não é nada fora do comum, é humano, a gente precisa ser acompanhado nessas fases, a gente precisa buscar ler, né, sobre isso, se entender, se integrar. Por que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? O que está em desordem? Porque a depressão, ela está te dizendo alguma coisa, ela está te dizendo que tem alguma coisa que não está legal dentro de você, e você precisa ouvir. Ir na raiz e pedir a Deus que te revele a raiz, quando você não for capaz de entender. Temos mais uma participação, querido Reginaldo na linha. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Padre. Sua bênção. Deus te abençoe, filho. Você fala de Salvador, na Bahia, é isso? Exato. Que bom poder falar com você, filho. Deus te ilumine nessa noite e fica à vontade para falar com o padre, para perguntar o que você quiser nesse momento. Esse espaço é teu e eu estou aqui para ser padre para você, Reginaldo. Eu peço uma orientação. Há 15 dias atrás, ultimamente agora, Sim. eu estou com uma sensação muito de morte, né? Sim. Eu estou sentindo que eu fico oscilando o tempo todo, no caso, né? Nessa depressão. E eu estou percebendo que eu estou assim, o tempo todo. Então, assim, eu queria que você me orientasse, na verdade, qual o melhor caminho, porque é uma sensação horrível, eu estou assim, um pouco muito angustiado. Sim. E o tempo todo eu estou assim, a sensação de morte, o tempo todo, e eu não consigo, não sei se eu não consigo administrar, né? Através da oração também eu fico, mas é uma sensação muito horrível, eu não sei explicar muito. Sim. Mas eu pediria assim, que me desse um caminho para uma forma, porque eu não estava assim, intimamente, eu estou assim o tempo todo. Sim. E eu sempre acompanho vocês, então eu estou passando por uma fase agora que eu não sei o que está acontecendo, sabe? Sim. Comigo. Claro. Reginaldo, em primeiro lugar, filho, é preciso entender esse processo, né? Você está sentindo um sentimento de morte. Pode ser que você esteja sentindo ali, tendo pensamentos suicidas, é um caso, né? Porém, pode ser também, Reginaldo, que você esteja demonstrando aí sinais de um transtorno do pânico, por exemplo, não é? Claro, eu não sou psiquiatra, não sou médico, sou padre, não é? Trabalho, claro, estudo psicologia, leio, tenho noção básica, escrevi sobre muita coisa, mas eu digo com numa perspectiva espiritual, de direção espiritual, né, deixando bem claro e manifestando meu respeito aos colegas que trabalham nessa profissão, que se formaram, estudaram para isso, mas isso pode ser, Reginaldo, manifestação talvez de um transtorno de pânico. É comum as pessoas com transtorno de pânico sentir essa fobia que vão morrer, sabe? E o transtorno de pânico, por exemplo, estou citando esse exemplo, ele é causado por vários fatores, por vários gatilhos. Pode ser, talvez, um processo de ansiedade contínua que você está vivendo. Sabe, a ansiedade, quando ela é muito... Eu escrevi no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que é um livro muito objetivo, mas que traz luzes para esse tema. Não é um tratado, mas ele traz luzes. Eu escrevi que
usei a teoria de um psicólogo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, esqueci o nome do teórico, mas que ele dizia que a ansiedade faz com que você produza tanto cortisol, tanto cortisona, que é o hormônio que deixa você ligado, o hormônio do estresse, que você vai produzindo, que o teu corpo não tem vazão para descarregar isso. Você vai ficando tão alerta, e como o seu corpo não consegue descarregar essa alerta, esse estresse, ele usa como válvula de escape descarregar isso no seu próprio corpo e você começa a desenvolver doenças, fobias, transtornos como pânico, por exemplo. É preciso entender, você está vivendo um ritmo de vida muito estressante, Reginaldo? Você perdeu alguém por agora? Você tem trabalhado, feito muita coisa, exigido da sua cabeça mais do que a sua cabeça pode dar? É preciso entender, talvez sejam sinais de pânico, talvez seja mesmo um processo de estresse. O estresse também leva à depressão, o esgotamento físico, emocional, mental leva à depressão, leva a transtornos. E existem muitos padres, por exemplo, religiosos, enfermeiros, cuidadores de pessoas que estão vivendo estresse e depressão por causa do desgaste excessivo físico. Então você precisa se investigar, Reginaldo, entender e talvez buscar uma ajuda profissional, filho. Eu sei que é difícil, né? O Sistema Único de Saúde do Brasil ainda não dispõe de tanta ajuda terapêutica assim, mas busca ajuda, busca ler e, sobretudo, busca rezar, filho. Porque é Deus. Claro, o padre gosta muito da ciência, eu trago pesquisas, eu trago tudo isso, eu acho que isso é importantíssimo, mas eu confio, sobretudo, em Jesus Cristo. Eu acho que tem coisas que das quais só Deus pode nos libertar e nos fazer entender. Então faça a adoração, esteja diante de Deus e fala: Senhor, me revela, o que está acontecendo comigo? Mas com calma, Reginaldo, isso não é o fim do mundo não, isso vai passar, filho. Deus abençoe, tá? Temos mais uma ligação, vou voltar aqui para a minha cadeira. O Júlio, isso mesmo, de onde, Júlio? Fala, boa noite, Júlio. Boa noite, Padre Adriano. Deus abençoe, filho. Você fala de onde? Eu falo da cidade de Salto. Salto, no interior de São Paulo. Isso, exato. Filho, fica à vontade, viu? O programa é teu, esse momento é teu. Um prazer receber você aqui nesse momento no programa para ser feliz. Amém, Padre. Prazer é todo meu, meio da minha esposa. E eu resolvi entrar em contato com vocês. Primeiro que o programa de hoje fala bastante sobre ansiedade, depressão. Sim. E na ocasião, no mês de julho, nós passamos, eu e minha esposa, por um problema sério em relação a ter contato com algumas pessoas próximas a gente, que estavam nos prejudicando. E nessa ocasião nós entramos em contato com o senhor. Eu falei com o senhor ao vivo e o senhor nos deu uma luz assim maravilhosa para a gente, nos ensinando a rezar o ciclo de orações do Cerco de Jericó. Sim. Né? Então, eu resolvi ligar hoje para dar esse testemunho, até para as pessoas que passam por problemas de depressão ou de ansiedade, ou outros problemas que a vida, né, traz em relação ao desemprego, que, Padre, essa oração, acho que Deus colocou o Senhor no nosso caminho esse dia, que nós precisávamos muito de ajuda. Eu lembro. Quando o Senhor falou que invocando o poder direto de Deus com toda a força que Ele tem, com todos os anjos, com todas as forças realmente que Ele nos proporcionou, quando nós falamos com o Senhor na terça-feira, iniciamos o Cerco de Jericó, as orações, os 7 dias, Padre, passaram alguns dias esse problema com essas pessoas que estavam próximas a gente, morando bem próximo a gente, que estavam nos prejudicando, que tinha até uma ligação com outras pessoas, né, de má índole. Essa pessoa saiu, essa pessoa se afastou muito longe da nossa vida, e a gente tem muito a agradecer ao Senhor sobre essa orientação, essa ajuda maravilhosa que nos deu, não só essa questão, outras questões também que nós colocamos diante de Deus com as orações do Cerco de Jericó. Isso, acho que eu precisava ligar para o Senhor para dar esse testemunho, que foi maravilhoso para a gente. Eu acho que milhares de pessoas com problemas parecidos ou mais graves, principalmente que acarretam depressão, angústia, a própria ansiedade, né, de não conseguir resolver os problemas, aquilo que o Senhor nos falou de invocar o poder direto de Deus, de Jesus Cristo, né, da Virgem Maria, aquilo transformou realmente a nossa vida. Mas foi assim, era de arrepiar
A gente chegou no último dia a fazer 2 horas seguidas de oração. Então, foi maravilhoso. Foi uma coisa assim, sempre quando eu falo com as pessoas sobre isso, arrepia demais, porque é como se você sentisse o poder direto de Deus próximo a você. E a gente criou uma motivação, uma força tão grande que a gente não sabe, assim, a gente não imagina que tamanho de poder é esse. Se as pessoas tivessem esse contato que nós tivemos através da oração muito forte, que o Senhor foi usado para isso, esse dia Deus permitiu que eu falasse com o Senhor ao vivo, isso foi algo assim, Ô, Júlio, inesquecível. Deixa eu falar uma coisa para ti, filho. Em primeiro lugar, eu fico lisonjeado aqui, sem qualquer demagogia, de receber esse testemunho. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Eu lembro, Júlio, eu não posso entrar em detalhe, gente, da situação que o Júlio estava vivendo, porque é muito delicado. Então eu, como padre, mesmo aqui ao vivo, eu preciso ter uma ética, né? Mas ele tinha cedido uma das suas casas e para pessoas muito... Nossa, ele correu perigo, eu posso dizer isso, perigo. E não tinha o que fazer na situação, não tinha quem o defendia. E eu disse para ele: Júlio, o que o homem não pode fazer por você, o que o ser humano não pode fazer por você, o que você não pode fazer por você, Deus pode. E eu dei a ele o testemunho na circunstância de quando meu pai estava com câncer. E a situação do meu pai foi muito séria, gente. Meu pai poderia ter morrido mesmo naquele câncer, com aquela situação. E eu e a minha família nos colocamos para fazer a oração do cerco de Jericó, que é uma oração poderosíssima. Você pode procurar na internet, em sites católicos, cristãos, claro, né? Que tem um ciclo de orações, salmos, que você faz orações fortes mesmo no poder do nome de Jesus. E até minha sobrinha, que na época tinha ali os seus 11 aninhos, meu cunhado, que não era muito de rezar, todos fizemos juntos. E eu vi um milagre acontecer na vida do meu pai. Então eu digo para você que tem depressão, para você que tem transtorno do pânico, para você que só pensa em morrer, para você que não vê solução, comece a rezar. Claro, não é só a oração. Fé e razão, como dizia São João Paulo II, né? Fides et ratio, é importante ambas as realidades. Mas comece a rezar para ontem. Comece a se colocar na presença de Deus. Mas rezar com força, como Davi que clamava, como Elias, como os profetas, como os homens da Bíblia que clamavam, clame. Quando uma pessoa se coloca de joelhos no chão, eu costumo dizer aquela música que eu gravei com a Adriana Arides, a minha canção, está no YouTube da Canção Nova, você pode ouvir, quando meus joelhos tocam o chão, eu toco o céu, é uma verdade, está lá no YouTube da Canção Nova, você pode ouvir o clipe bonito que eu gravei com a Adriana. Quando você toca o seu joelho, toca o chão, você toca o céu. Se você reza para valer, Deus vai intervir, mesmo que a situação seja humanamente impossível. Deus é especialista em causas impossíveis. Só olhar as pessoas que Ele escolheu na Bíblia e o que Ele fez com pessoas limitadas. Gente, temos mais uma participação. Olha, eu estou muito feliz porque os homens ligaram muito para nós hoje. 3 homens ligaram, mas agora eu tenho a 4ª participação de hoje, que é a Gislene, de Fortaleza. Boa noite, filha. Deus te abençoe. Boa noite, Padre Zandoná, sua bênção. Deus te abençoe, Gislene. Que prazer falar com você, querida. Estou muito feliz de falar com o senhor. Um abraço a esse povo de Fortaleza que eu amo tanto. Filha, fica à vontade. Pois não, obrigada. Eu senti muita vontade de ligar, Padre, porque eu tenho 52 anos, sou professora há quase 23 anos. Sim. E amo a minha profissão. Eu tive uma infância difícil, meu pai quando faleceu, eu tinha 9 anos, é uma história muito longa, sim, mas eu identifiquei que a minha depressão foram os traumas de infância, porque foi muito sofrimento. Sim. Eu não cabe agora contar por conta do tempo. Claro. Eu vou focar no principal. Na ausência da minha mãe, porque na separação deles eu passei um tempo com os avós paternos. Sim. Nós temos de casa aqui, eu tinha 6 para 7, e eu fui ver minha mãe novamente aos 9 anos, quando meu pai faleceu, porque aí os meus avós, então, decidiram, não, então ela vai voltar para a genitora, no caso a mãe. Sim. E de lá para cá muita coisa aconteceu, Padre. Eu costumava dizer isso já na terapia, que eu tinha, assim, uma cobrança muito grande, porque eu dizia, poxa, eu nunca fui amada, né? Eu posso até partilhar que eu nunca namorei. Assim, de certa forma Deus me guardou, porque uma criança na situação que eu estava,
eu era muito vulnerável, né, padre? Sim, claro. Mas Deus sempre me guardou. Eu lembro de um momento em que eu chorava muito, e uma das minhas tias, que me batia muito, inclusive, eu estava com saudade da minha mãe, que eu pedia aos 7 anos que Nossa Senhora, a mamãe do céu, mamãe de Jesus, cuidasse de mim, olha só. Sim. Ela guardou e cuidou, até hoje. Vou trazer então uma história para a depressão, né? Voltei a morar com a minha mãe, meus irmãos. Enfim, ainda não conheci esse amor de mãe. Hoje minha mãe virou minha filha. Então ela já tinha um diagnóstico que até então eu não sabia. E na terapia, porque eu tentei suicídio mais de uma vez, e em um mês eu estive na ressuscitação de um grande hospital, que é o IJF, aqui em Fortaleza. Sim. Como isso tudo aconteceu em um mês, de lá eu fui, já pela terceira período de fiquei internada. Nessa última, eu passei 7 meses dentro de um hospital psiquiátrico num quarto, com a ideação suicida na mente. Padre, eu desejava morrer segundo após segundo. Então eu era vigiado. Depois eu fui para uma residência terapêutica, passei mais 7 meses. Depois de tudo isso, eu retornei para minha casa e, antes de retornar para minha casa, diante do Santíssimo, eu fiz um questionamento. Então eu perguntei a Jesus, Eucarístico, diante de mim, qual é a tua vontade? Fui ousada, porque eu já aprendi a amar Jesus, e aprendi hoje que Deus, o que Ele quer é a nossa verdade. Claro. A minha principal oração é esvazia-me de mim, enche-me de ti. Então eu atravessei o céu e rasguei o peito de Deus, e Ele rasgou o meu também. Então Ele me respondeu quando eu disse, qual é a tua vontade? Eu não vou fazer nem a minha, nem a da minha médica. Ela queria me passar uma medicação muito pesada. E eu não tinha consciência de que eu era aquilo ali, naquele momento que ela dizia. Mas ela foi humilde, muito humilde, porque Deus na hora, Padre, me respondeu, eu serei o teu remédio diário na Eucaristia. A Eucaristia é então meu remédio. Padre, em 2004, porque as tentativas de suicídio aconteceram em 2001, sim, quando eu fiquei internado e tudo mais. Retornei ao meu lar em 2004, e só hoje, Padre, confesso para o Senhor, só hoje, em 2018, é que eu estou indo agora. Em agosto eu fiz 52 anos, dia 22, é que eu estou indo tomar o meu remédio, Jesus Eucarístico, todos os dias. Eu lhe digo que ele é a base da minha resiliência. A minha médica disse para mim que eu virei um caso de resiliência e amorosidade. Aí eu digo para o Senhor, sabe, Padre, o meu peito, ele é tão pequenininho, porque não cabe dentro dele a gratidão tremenda que eu tenho por Jesus e por Maria. Porque, Padre, desculpa, Senhor, mas eu me revoltei contra Deus. Sim. Nossa, Padre, como eu me revoltei contra Deus. Mas olha só, eu nunca consegui ter mágoa de Maria. Sabe que ela, com certeza, foi lá e cutucou o filho dela para ele me resgatar. Só, Padre, que foi no tempo de Deus, porque eu precisava aprender muitas coisas. Sim. E na terapia, eu recebi algo quando eu olhei, porque é importante. E é importante até, filha, você citando, é importante isso que você falou, né? Existe o tempo de Deus e existem coisas que a gente precisa aprender com a situação, né? Muitas vezes uma depressão também, uma crise de dentro, existem as crises de fora, o desemprego, perda de um relacionamento, um acidente, a perda de alguém, e existem as crises de dentro, as crises emocionais. Às vezes também, agradeço a sua participação, viu, que enobreceu tanto seu testemunho, de uma cura aí através de Jesus Eucarístico, né, de uma depressão fortíssima, 7 meses num hospital psiquiátrico, pensando com a ideia suicida na cabeça, e conseguiu se libertar através da comunhão. Parabéns, obrigado pela partilha. Mas como eu dizia, e você mesmo partilhou, muitas vezes uma crise de dentro, como uma depressão, um problema emocional, ela vem também para nos ensinar muitas coisas, para nos tornar mais humildes, para nos fazer reconhecer o valor das pessoas que estão do nosso lado. Às vezes nós somos muito orgulhosos, muita cabeça dura também. Às vezes tem uma mãe que te ama tanto e você só briga com ela, não reconhece o valor dela. Às vezes tem uma esposa santa que Deus te deu e você não reconhece, uma esposa maravilhosa. Muitas vezes a gente precisa ir na lona, beijar
a lona do nocaute para poder levantar mais humilde, modesto, dependendo mais de Deus, reconhecendo e valorizando as pessoas, valorizando o que é preciso ser valorizado, sem nos achar deuses onipotentes na vida, né? É algo a ser pensado também. Obrigado, viu, filha, pela sua participação. Nosso tempo não é muito, né? Tivemos algum problema de comunicação aí com ela. Mas olha, gente, aqui pelo meu Instagram, @PadreAdrianoZandoná, a Luciana Aju, pedindo oração, pedindo, padre, eu preciso de muita sabedoria, preciso de conselhos, estou muito cansada. Não estou pensando em suicídio, mas eu nunca pensei em suicídio, ela disse, mas ultimamente eu tenho pensado em morrer por tantos aborrecimentos que eu tenho passado. Aqui também a Cris Maria, boa noite, padre. Por 2 vezes eu pensei em suicídio devido a um problema pessoal com a minha mãe, pois tivemos problemas muito sérios, mas posso falar por mim mesmo que aquela dor parecia insuportável. Mas agora eu estou melhor, estou lutando para viver, né, superando isso. A Claudineia Frois dizendo, padre, peço a sua oração pelo meu esposo que já tentou suicídio por 2 vezes. Estou acompanhando aqui de Tatuí. A Marcione Naves dizendo que lindo, com muito respeito, falar sobre esse tema. Que legal, estou recebendo muitas bênçãos. Que Deus abençoe, Padre Adriano. Também a Pati Rossi conosco, Rafinha Mineiro dizendo, padre, fala o meu nome, eu sempre fui humilhado, trabalho varrendo rua, não é? Mas eu trabalho com muita dignidade. Parabéns, Rafael, Deus te abençoe. Também a Sandra Bachelli conosco aqui através do meu Instagram. O Instagram também da Canção Nova, o Instagram @TV Canção Nova. Tem muitas mensagens chegando aqui, o padre postou lá também. Deixa eu falar aqui com quem está no nosso Instagram, TV Canção Nova, muitas mensagens. A Simone Luiza de Oliveira, dizendo, padre, eu tive depressão, passei muitas vezes na minha cabeça por ideia suicida, mas superei com a graça de Deus. Também a Luzia, pedindo oração pela sua sogra. A Lucineide Oliveira, pedindo oração pela libertação dela. Também a Cristina de Moraes, pedindo oração pelo seu esposo Odimar. Também muita gente conosco aqui no Instagram da TV Canção Nova. A Mani Moraes pede oração pela sua família. A Edna Rocha, a Valdirene Pedro, a Cleusa Prudente, Maria Silva. Muita gente conosco aqui no Instagram da TV Canção Nova e também no meu Facebook, facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. A Edna Regolin, Tatiana Rocha pedindo oração. Juraci Strapson Jordão, também a Rosane Cebalos, a Graça Farias e a Cleusa Santana e a Andréia Silva, pedindo oração nessa direção. Gente, o programa está muito bom, o tema muito pertinente. Vamos para um brevíssimo intervalo. Nesse último bloco, o padre vai voltar rezando por você. Vou ler uma palavra muito bonita da Sagrada Escritura também. Quero rezar por você e pela sua família. Não desligue seu televisor, nem seu celular, nem seu computador. Continue conosco, vai ser muito especial. Já já estamos de volta. Estamos de volta nesse último bloco aqui do programa Para Ser Feliz. Muitas mensagens de WhatsApp nós recebemos. A Sandra de Campos dos Goitacazes pedindo oração, porque ela vem de uma depressão, dizendo, padre, por pouco eu não tirei a minha vida, mas consegui superar com Deus, falando sobre isso. Lembrando que agora, dia 23 de setembro, eu estarei aí em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, na missão da Canção Nova em Campos dos Goitacazes, para o evento chamado Canção Nova Abraça Campos. Também a Maria Aparecida Cipiani, de Pilar do Sul, pedindo oração. A Flávia, de 41 anos, lutando contra a depressão, dizendo, padre, é uma luta diária. A Eleni de Vitória da Conquista, pedindo oração pela sua quimioterapia, fazendo tratamento contra o câncer. Também uma pessoa aqui dizendo, partilhando, padre, fui a um lugar aqui, né? Pensei em tirar a minha vida, só que na hora eu senti que a mão de Deus me puxou, que Ele tem algo especial para a minha vida. Isso já faz um tempo, superou, eu encontrei a minha missão em Deus, não é? E sou feliz vivendo com Ele. Ela dá esse testemunho aqui que ela superou esse momento de dificuldade, né? Às vezes a gente vive, mas é preciso ter coragem de superar essa dificuldade e ir para frente. A dor vai passar, a angústia de hoje não é eterna não, ela vai passar. Gente, eu quero ler uma passagem aqui para vocês, e eu quero abraçar também com muito carinho o pessoal lá do Rio Grande do Sul, em especial uma querida jovem chamada Deise Cristiane. Deise, Deus te ama, viu? Tem um plano lindo para sua vida, filha. Busque a vontade dele para você, que ele vai te fazer muito feliz. Coragem, tá? E quero dizer também para você que talvez não goste de você mesmo, não goste da sua aparência, não goste da sua história. Deus te ama.
Se aceite, eu sei que é difícil, mas busca fazer essa experiência com o amor dele para aceitar você mesmo e superar suas dificuldades. Gente, eu quero ler uma passagem aqui. João, capítulo 10, versículo 10. Jesus, no famoso sermão do pão da vida. O ladrão, disse Jesus, vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha, se tivesse uma assembleia de pessoas aqui nesse estúdio agora, ouvindo essa passagem, eu ia pedir para que fosse aplaudida essa passagem, porque, gente, essa passagem é muito forte e é uma passagem de libertação. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, disse Jesus. O ladrão é o diabo, são as tentações, em especial o inimigo personificado, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus é o Senhor da vida, Deus é o Deus da vida. Deus te quer vivo, viva. Deus te quer lutando pela sua vida, não desista. Coragem, Deus te ama, vencedor, vencedora. A tempestade vai passar sim. Quando o seu joelho toca o chão, você toca o céu. Senhor, nós te agradecemos nesse momento. Te agradecemos, porque Jesus, o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos quer vivos, vivas. Tu és o Deus da vida, o Deus da fé, o Deus da esperança. Senhor, eu te peço, Jesus, pelo poder do Teu nome, liberta-nos nesse momento, Senhor, de todo e qualquer espírito de morte, de todo e qualquer pensamento suicida, pensamento de autodestruição. Liberta-nos agora pelo poder do Teu nome, Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo agora, Senhor, sobre mim, sobre quem nos acompanha. Batiza, Jesus, agora com Teu Espírito Santo, todos e todas que nos acompanham. Vem, Espírito Santo, e liberta esta pessoa agora, em nome de Jesus, desses pensamentos de morte. Cura essa pessoa dessa depressão. Leva essa pessoa a entender as raízes dessa depressão. Leva essa pessoa a entender, Espírito Santo, que a depressão não vai sumir instantaneamente, que ela precisa aprender algo com essa depressão. Que ela precisa ser mais humilde, buscar ajuda através dessa depressão, entendendo que ela não é soberana, que ela não basta a si mesma, que ela precisa dos outros, que ela precisa do Senhor. Faz essa pessoa entender que ela vai superar a depressão, a tristeza, a angústia no tempo certo. Liberta, Espírito Santo, essa pessoa com esse transtorno, com essa ansiedade excessiva. Acalma essa mente, Espírito Santo. Essa mente tão acelerada, toca com a Tua mão, Jesus. O Senhor me dava até essa imagem de Ele tocando, o próprio Jesus tocando a mente, tocando a cabeça de muitas pessoas, mentes extremamente aceleradas, pensamentos, cérebros extremamente acelerados. O Senhor toca com a mão dele agora e acalma a tua mente. Liberta essa pessoa, Senhor, desse pensamento suicida, de morte. Traz de novo alegria, esperança, fé a esse coração. Enche, Senhor, com o Teu amor, com o Teu Espírito. E que desça sobre você, filho, filha, sobre essa água que você apresenta, os objetos de cunho devocional, as fotos, as pessoas, te libertando e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Gente, aproveito o ensejo para agradecer os irmãos da loja Camelo, que sempre cedem aqui o figurino para o nosso programa. Um abraço a eles. E também quero lembrar a você que no dia 16, no próximo final de semana, dia 16 de setembro, das 8 às 7h30 da noite, vai acontecer o DNJ no Campo de Marte, aqui em São Paulo, com Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Adoração em Vida, Tiago Brado, Colo de Deus, enfim, um evento muito especial. Fico por aqui, me despeço de você. Força, Deus está contigo. Ótima noite. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.